Boa tarde, alunos do oitavo ano A, alunos do oitavo ano B. Boa tarde. Continuando o assunto sobre triângulos, certo? Agora a gente vai falar sobre as sevianas notáveis. Seviana é qualquer segmento de reta, certo? Com uma extremidade em um dos vértices. Lembrem que aqui é o vértice A, é o ponto onde duas semirretas se encontram. Aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Então, serviana é qualquer segmento de reta com uma extremidade no vértice, pode ser nesse vértice, nesse ou nesse, com uma extremidade em um vértice de um triângulo e a outra extremidade na reta suporte, do lado oposto ao vértice. Serviana é qualquer segmento com uma extremidade em um vértice de um triângulo e a outra extremidade na reta suporte do lado oposto ao vértice. Então, eu tenho essa serviana, que uma extremidade está aqui, nesse vértice A, e a outra está no lado oposto ao vértice. Então, aqui eu também vou ter uma serviana que tem uma extremidade no ponto C e a outra aqui no lado oposto ao C. E também posso ter uma serviana aqui no ponto B, onde uma extremidade está aqui nesse vértice e a outra do lado do triângulo oposto a esse vértice. Então, serviana é esse segmento de reta. No caso, são segmentos de reta, que nós podemos ter 3 servianas em cada triângulo, certo? E a mediana de um triângulo. Como é que a gente faz para tirar a mediana de um triângulo? A mediana é uma serviana que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Isso quer dizer o quê? Que nós poderíamos ter uma serviana desse ponto A para cá, desse ponto A para cá. Mas a serviana média, ela tem que estar no meio do lado oposto a esse vértice. Então, o que é que acontece? Se esse lado aqui tiver 8, o ponto médio vai ser quem? 4, porque a metade de 8 é 4. A gente tem que medir o lado oposto, dividir ao meio, para encontrar a serviana. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Isso quer dizer o quê? Que o lado BM dá 4 e o lado MC também dá 4, certo? Então, nós dividimos o lado em 2, então, cada parte fica com a metade. E o lado BM tem a mesma medida do lado MC, certo? Agora, o que acontece, como eu expliquei a vocês, em um triângulo, nós podemos traçar 3 pontos dos vértices. Nesse caso aqui, nós podemos traçar 3 medianas. Então, aqui, qual é esse lado aqui? Esse lado é 6. Então, o vértice B, o lado oposto, tem 6. Então, se a gente dividir no meio, a gente vai colocar bem aqui no número 3. A gente vai ter 3 centímetros para cada lado, ou 3 metros, certo? Eu posso traçar a mediana, que vai do vértice B ao meio do lado 6, do triângulo, ao meio do lado do triângulo de 6. Eu posso traçar uma serviana, o vértice aqui, no vértice C, que o lado oposto ao vértice C tem 4, então a mediana aqui, seria 2, teria 2 centímetros para cada lado. E eu posso traçar também uma mediana no vértice A, o lado oposto ao A tem 5 centímetros, então o meio aqui
seria 2,5. Então, nós temos 3 medianas. Mediana 1, mediana 2 e mediana 3. Sempre a mediana é o meio, divide por 2, tá certo? Então, no caso, esse ponto aqui, ó, o ponto de encontro das 3 medianas, nesse caso aqui é o ponto G. E esse ponto se chama baricentro, certo? Quando tratar das medianas, encontra-se o baricentro, certo? E agora, quanto à altura de um triângulo, ó, para a gente traçar a altura de um triângulo, é necessário que a gente trace uma reta perpendicular a ele. Como é que eu vou traçar uma reta perpendicular? Ó, eu aproveito aqui os pontinhos da régua, eu chego aqui, ó, coloco, deixa eu puxar aqui um pouquinho só para vocês entenderem melhor. Eu coloco aqui, ó, presta atenção. Eu chego aqui para traçar 90 graus. Eu coloco aqui o ponto na reta. Preste atenção, o que vai me dar essa base é isso aqui, ó. Tá bem retinho com K e tá no ponto, no vértice A, certo? Então, eu traço essa reta. Aqui eu vou ter certeza que o ângulo é de 90 graus. É a altura. Para encontrar a altura, a reta tem que ser perpendicular. Tem que dar o ângulo de 90 graus. Olha o outro lado aqui, ó. Para mim traçar o perpendicular do ponto C, eu coloco aqui, ó, bem no centro. E aqui, tento aqui, ó, vou procurar aqui o ponto certinho, ó. Tá vendo? Essa reta se sobrepõe a essa. Junto para cá, então aqui eu tenho a altura perpendicular ao ponto C, 90 graus. E aqui, ó, o perpendicular ao B, eu vou traçar aqui, ó, procurar aqui, ó, bem certinho, aqui, tá vendo? E vou até o vértice do ponto B. Ó, cheguei. Tá aqui, ó, o ponto bem em cima da reta, passo, aí agora eu tracei mais uma reta perpendicular. Então, nós temos 3 alturas. Altura em relação a esse lado, altura em relação a esse lado e altura em relação a esse lado. Lembrando que esse triângulo é uma figura plana, ele pode ter qualquer dos lados de altura, certo? O que é que acontece? Depois que eu tracei essas 3 retas, que vêm do vértice até 90 graus, aqui em sentido perpendicular ao lado oposto, eu vou encontrar o ortocentro, certo? Novo ponto que se encontra o ortocentro em relação à altura do triângulo, certo? E por último, nós podemos encontrar também, ó, a bissetriz do triângulo, certo? Podemos encontrar a bissetriz de um triângulo. Como é que se encontra a bissetriz de um triângulo? Simplesmente, nós dividimos os ângulos ao meio. Então, se aqui tiver um ângulo de 60 graus, essa reta deve ser traçada ao meio, no caso seria num sentido de 30 graus, certo? Cada parte deveria ter 30 graus. Quando a gente coloca esse tracinho assim, quer dizer que esse lado é igual a esse. E conforme falado, um triângulo tem 3 ângulos que eles se formam, eles se totalizam em 180 graus. O que acontece? Eu posso ter a bissetriz desse ângulo A, eu posso ter a bissetriz do ângulo B, que vai dividir em 2 ângulos, e eu posso ter também a bissetriz do ângulo C, que vai dividir esse ângulo aqui em 2 ângulos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente traça a bissetriz desses 3 ângulos,
certo? Nós vamos encontrar um lugar em que essas três semirretas se encontram também. E esse ponto de encontro, ele é chamado incentro, que é o lugar onde as três bissetrizes de um triângulo, dos ângulos, se encontram, certo? Aqui, ó, eu estou querendo dizer com esses dois tracinhos que esses ângulos aqui, ó, têm a mesma medida. Aqui, coloquei dois tracinhos em cada para diferenciar. Eu quero dizer com isso que esses ângulos têm a mesma medida. E nesse caso aqui, ó, eu coloquei três tracinhos, quero dizer que esses ângulos também têm a mesma medida. Agora, se vocês prestarem atenção, quando eu dividi esse triângulo aqui, ó, formaram-se vários triângulos, ó. Quando eu tracei as bissetrizes, formaram-se vários triângulos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um triângulo, ó. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Aqui eu tenho um outro triângulo, certo? Ó, aqui eu já tenho um outro triângulo, tá vendo? Aqui eu tenho um outro triângulo, certo? Então, quando nós traçamos as bissetrizes, nós dividimos esse triângulo aqui em 6 triângulos menores, certo? Eu agora poderia pedir para vocês para encontrarem os pontos, os graus de todos esses triângulos, tá certo? Então, vamos partir agora para alguns exercícios. Esses exercícios aqui, eu só vou explicar como é que vai fazer. E vocês, lá no caderno de vocês, vão fazer. Primeiro, desenhe um triângulo de lado 7, 4 e 6 e o seu baricentro. O que é que vocês vão fazer? Pegar o transferidor ou pegar o esquadro, ó. Pegar o esquadro, medir do jeito que quiserem, 7, depois 6 e 4, certo? Faz as medidas. Como é que encontra o baricentro? Como é que encontra o baricentro? Através da média, não é isso? Para vocês encontrarem o baricentro, através da metade do lado para o vértice. Vai medir quanto é o meio de cada lado e o vértice do lado oposto. Dá o nome que quiser, a letra que quiser a cada vértice e divide ao meio para traçar as medidas, como foi explicado. No outro, tá pedindo, ó, você vai desenhar, vai pegar, que eu já pedi para vocês comprarem um transferidor, vão ver a medida de 70 graus, 60 e 50, traçar um triângulo da maneira como vocês quiserem, cada lado com um ângulo que quiserem, e encontrar um incentro. Isso aí vocês vão desenhar bonitinho, com o transferidor e com o esquadro, e vão tirar foto e vão mandar para mim. Qual é a terceira questão? Ó, desenhar um triângulo escaleno e encontrar seu ortocentro. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem 3 lados diferentes, certo? Se preocupe não que vai uma atividade pelo Google Forms, onde vocês vão ter oportunidade de verificar mais exercícios. Olha aqui, ó. Eu tenho a imagem desse triângulo aqui, ó. Eu tenho a imagem desse triângulo aqui. O que é que acontece? Vamos supor que esse triângulo tenha lado 8, 7 e 5. O que é que vai fazer aqui? Vou explicar tudo aqui, ó. Esse ângulo aqui tem 35 graus, esse daqui tem 40 graus, certo? Um outro aqui, ó, 8,
9 e 7. Tudo bem? No Google Forms eu vou explicar o que eu quero de vocês dessas imagens. Eu só quero dizer a vocês, para vocês entenderem, que nesse triângulo maior, eu pude dividir esse triângulo maior em dois triângulos menores. Esse triângulo maior aqui também, ó, eu dividi esse triângulo em dois triângulos menores, triângulo A e triângulo B, tá certo? Obrigado, boa tarde, os exercícios vão pelo Google Forms.